Oi, pessoal. Oi mesmo. Uau, hoje é um dia, sexta-feira santa. Eu sempre pensei nessa sexta-feira. Quando pequena, mais ou menos na puberdade, eu achava a Semana Santa o máximo porque não ia ter aulas em vários dias. Acho que até hoje isso persiste. E que bom que persista, porque é uma carga muito forte, que talvez esses dias, principalmente hoje, sexta-feira santa, por que será que eles dão esse nome santa, que é um nome tão, é uma denominação tão angelical, tão volátil, tão inacessível ao toque, inacessível, bem inacessível. Por que eles dão o nome de um dia terrível, terrível, que foi alguma coisa horrorosa, que foi todo martírio que foi impingido a Jesus? Olha que eu não tenho, na verdade eu não tenho religião, a minha religião é vegetal, são plantas, são as minhas plantas. Com elas eu aprendo que há alguma coisa maior do que o homem, maior do que o pensamento do homem. Há uma coisa maior, e essa coisa maior é a natureza. Então eu não me abalo. Por exemplo, há pouco tempo eu tive hortênsia, eu falei de hortênsia. Hortênsia era uma lagartinha verde que de repente começou a comer algumas folhas da minha nanomicro-horta. E foi engraçadíssimo, porque ela comia e passava rapidamente para outra folha. Até que um belo dia eu conheci Hortênsia, a lagartinha verde. E entrei num acordo com ela. Eu falei, tudo bem, você quer comer, mas por favor, coma a folha toda. Coma a folha toda, não vai sair por aí fazendo buraquinhos e comendo em pedacinhos como para eliminar o flagrante. E com isso eu comecei a estabelecer um elo com a lagartinha. E era interessante. De manhã eu acordava, ia até o final, até o fundo, os fundos da casa, onde estão hoje em vasos a minha nanomicro-horta, que está ficando grande e impressionantemente a vegetação está cobrindo a visão daquela coisa horrível que fizeram com a terra aqui atrás de casa. Cimentaram, tacaram cimento em cima. E está acontecendo uma coisa engraçadíssima e mágica. O cimento criou frestas. E nessas frestas estão nascendo plantas da nanomicro-horta. Tomara que elas consigam arrebentar esse chão de cimento e um dia esse fundo da casa, esse pátio que existe no fundo da casa, seja um jardim com uma horta.
Tomara que um dia isso aconteça. Mas, falando do peso do dia, é um dia meio sufocante, meio barra pesada. Porque significa a paixão de Cristo. Aí deixa eu mostrar para vocês que o livro que agora eu estou lendo é O Autêntico Evangelho de Jesus, do Geza Vermes. O Geza Vermes é um dos maiores historiadores, pesquisadores da história de Jesus. Então, quando eu pego um livro que fala sobre um determinado assunto polêmico, eu sempre pego o livro que foi escrito por alguém que é considerado o maior historiador, o maior expert no determinado assunto daquele livro. Porque eu não gosto de afirmações de coisas que na verdade não existiram. Então, para quem quer saber exatamente qual o papel de Jesus na história da humanidade, qual o papel que ele desempenhou, o papel histórico, leiam, por favor, esse livro, O Autêntico Evangelho de Jesus, do Geza Vermes. Esse livro saiu publicado pela... Oh, meu Deus! Deixa eu ver, não está no carimbinho aqui fora. Saiu pela Editora Record. Editora Record. Nem sei se a editora ainda existe. Aliás, eu nem sei se ainda existem livros assim, físicos. Porque está todo mundo debandando para internet e pegando livros online. Uau! Imagina se um livro pode ser online. Um livro, é isso aqui, ó. É isso aqui. É aquilo que fica numa estante e você fica muito feliz quando você o encontra, quando você lê a lombada e diz, uau, tá aí o meu livro, o livro que eu estou precisando. O livro físico estabelece uma relação maior do que a mera curiosidade, que é o que a biblioteca online provoca nas pessoas. Então, o livro físico, ele é quase como uma relação de amizade eterna que você tem, que você estabelece com ele e ele com você. Por incrível que pareça, livros conversam com a gente, basta a gente prestar atenção. Livros respondem às trocentas mil perguntas que todos os dias nos passam pela cabeça em pedaços. São os livros que montam um quebra-cabeças que você mesmo criou. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Criar um quebra-cabeças, eu acho que todos nós somos obrigados a fazer isso. Então, uau, meu Deus, cada vez fica mais difícil pegar uma coisa. Então, é aquele negócio. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial, não de
Ai, coitadinho de Jesus, passou isso, passou aquilo outro. Não, não, não. A importância desse dia foi que esse dia bateu um foco muito grande na figura de Jesus, que foi aquela pessoa que chegou e disse, ó, tá tudo errado, tá tudo errado. Vamos botar ordem nesse galinheiro. Foi isso que Jesus fez. Foi isso. E isso é fantástico. Eu adoro as pessoas que chegam no meio de uma beatificação tanto religiosa quanto humana, existencial. Eu adoro aquela pessoa que chega e diz assim, acabou, acabou. Para com isso. Vamos parar com isso. Tá tudo errado. Vamos rever de novo. Vamos olhar, vamos analisar para procurar aonde foi cometido o erro. E, infelizmente, o erro é cometido sempre que um foco caia em cima de alguém ou de alguma coisa. Para vocês verem que a mídia, aquilo que a gente chama hoje de mídia, que é esse foco, ela sempre existiu, E graças aos santos, às santas, aos anjos, aos demônios e lá o que seja, graças que ela tenha sempre existido, porque senão nós não saberíamos do que aconteceu antes. Então, que bom que existiu, né? Que bom. Agora, vamos ter uma cabeça legal para quando ler alguma coisa que seja um disparate, que você perceba que é uma coisa que saiu das caraminholantes de alguém. Você diz assim, não, ele devia ter bebido muito, ela devia ter errado a receita do bolo para escrever isso. E também analisem para ver se esse momento de delírio alucinado não carrega uma certa poética. Carrega. Muitos carregam. Então é isso. A coisa legal é que eu vou ter que fazer biscoitos. Hoje, cookies. Para Páscoa. A Páscoa eu sempre gostei, sempre adorei. Não havia coisa mais interessante do que ovos de Páscoa. Uau! Não, e eu já contei para vocês. Um dia eu ganhei, eu não sei de quem eu ganhei, não sei se foi do tio Carlos, não sei se foi de tia Nazir, deve ter sido de tia Nazir. Tia Nazir era danada para te dar presentes insólitos, que quebravam a sua cabeça. Então, um dia eu ganhei, de tia Nazir, um ovo de Páscoa, todo branco de açúcar, aquele açúcar que tem cristal, mas era um branco que brilhava, que refletia luzezinhas. E tudo decorado com umas florzinhas cor-de-rosa, isso e aquilo, folhinhas verdes, tudo isso pequeno. E naquela ponta mais fina do ovo, aquela ponta ovalada mais estreita, tinha um buraquinho, um buraco mais ou menos desse tamanho, onde tinha uma lente. Aí você olhava e via uma cena bárbara lá dentro do ovo. Uma família de coelhinhos
trabalhando, catando os ovos, catando ovinhos, enchendo os carrinhos, assim, aquele carrinho de empurrar, de ovinhos para distribuir para as crianças na Páscoa. Então eu achava o máximo. Eu olhava aquela cena por aquele buraco do ovo e eu olhava e dizia assim, não, só eu só para mim está revelado como é a fabricação dos ovos de Páscoa. Então é isso. Hoje é um dia pesado, mas não deixem que esse peso caia nas suas costas. Não assuma um peso que não é seu. Aliás, isso que eu acho que foi a grande mensagem de Jesus na crucificação. O peso é meu. Eu falei pela maioria das pessoas. Não foram elas que falaram, foi eu. Então o peso é meu. E ele carregou dignamente aquela cruz, foi crucificado, podendo não ser, podendo chegar quando foi preso, ele podia ter dado o nome de Deus e o mundo. Podia. Mas não. Ele carregou sozinho, aquele peso. E foi muito interessante o que eu acho bonito em Jesus, aliás, que é do que se trata esse livro, foram os toques que ele deu para um homem, inclusive o homem na sua generalidade, tanto independente de cor, religião, isso e aquilo. Ele deu mensagens. E essas mensagens que são as mais interessantes para mim, as que eu mais estudo. Ai, não fiquem assim, pô, Márcia virou Carola. Não, eu não virei Carola. Nunca fui Carola. Aliás, eu nem posso ser Carola porque eu tenho um negócio que é louco. Eu não posso entrar numa igreja. Eu dou um passo e entro na igreja, pof, caio para trás, desmaio. Isso desde pequenininha. Então, não posso ser considerada Carola. Então é isso. Tá vendo? Eu vou me perdendo. As palavras são fantásticas, porque as palavras são umas marginaizinhas que de repente te para no meio da estrada e fala assim, a boca ou a vida? A boca ou a vida? Porque palavras devem ser enunciadas, faladas pela boca. Ou então, se não, pela língua, pela escrita. E falar em escrita, hoje eu tenho que começar um novo livro, de qualquer maneira. E estou escrevendo esse livro, vou escrever esse livro, da mesma forma que eu escrevi A Cozinha da Bruxa. Com o coração e as tripas, como dizia minha avó. Com o coração e as tripas. Então aguardem. Ai, meu Deus, agora eu estou me comprometendo também com vocês. Pintou uma paura. Paura? Meu Deus do céu, esse eu não consegui. Se eu não consegui, tudo bem. Tudo bem. Ah, ela tentou e não conseguiu. O importante é tentar. Sempre se lembrem disso. O importante não é o prêmio,
do vencer ou a desistência no meio da sua proposta. O importante é que é o tentar, porque é o tentar que te leva ou a desistir ou a ganhar o prêmio, a taça. Yes! Então vamos nós, um beijo grande e tomara que vocês ganhem muitos ovinhos de Páscoa no domingo. Eu sei que eu não vou ganhar nenhum. Há muito tempo que eu não ganho ovos de Páscoa. Há muito tempo. Muitíssimo tempo. E eu adoro ovos de Páscoa. Ai, abri um ovo de Páscoa. Geralmente tem agora, são balinhas e bombons, né? Não sei. Eu gostava do tempo em que você abria um ovo de Páscoa e haviam pequenos presentinhos para você. Pequenos. Da mesma forma que esse ovo de Páscoa da luneta que a tia Nazir me deu. Então havia presentinhos, sabe? Que eu achava bárbaros. Tinha anéisinhos, balas que vinham anéisinhos grudados, né, presos nelas. Tinha espelhinho para bonecas. Tinha chapeuzinhos para bonecas. Tinha coisas assim minúsculas, mas que compunham uma história, um mundo. Então era muito legal. Agora não, agora são só aqueles bombons entupidos lá dentro, sabe? Dizendo assim um pro outro, chega para lá, eu tô apertado aqui. Só tem isso. Não sei se ainda tem ovos que carregam recados, mimos para as crianças. Se eu disser para vocês que eu recebi muitos recados em ovos de Páscoa, e um dos mais enigmáticos e interessantes foi um que tinha assim um papelzinho que você abria num rolinho e estava escrito livros. Claro que eu já engolia livros como se engolisse ovo de Páscoa, mas quando eu comecei a escrever A Cozinha da Bruxa, eu lembrei disso. Eu falei, uau! Coelhinho da Páscoa disse que eu ia escrever um livro. E eu escrevi. E foi um sucesso enlouquecido. Afinal de contas, foram milhares de exemplares. E que também eu dou toda essa a responsabilidade, essa tarefa, não só ao ovo de Páscoa que estava escrito, papelzinho, pergaminho pequenininho, mas eu dou também o mérito para as pessoas que me receberam nas suas casas. Porque quando você escreve um livro e essa pessoa adquire esse livro e leva para casa e coloca lá na estante dela, você passa a morar naquela casa. Você que escreveu o livro. E você passa a ser mais um morador da casa. Isso, eu adoro pensar isso. E eu não tive leitores que me adoravam porque
eu apareci na televisão, nada disso. Eu tive, a maior parte dos meus leitores foram pessoas que perceberam isso, que na verdade elas estavam indo para minha casa, morar na minha casa. A minha casa é isso aqui, ó, que fica aqui. Às vezes os apartamentos ou a casa fica muito cheia, mas tudo bem, depois tudo se acerta. Então foi a coisa mais interessante de ter escrito livros. E agora, para escrever esse novo, eu estou criando quartos novos na minha casa. Quartos, banheiros novos. A cozinha permanece a mesma. Eu não mexo na minha cozinha. Aquela cozinha da bruxa. Aquela cozinha que um dia pertenceu a um senhor que se chamava Bica. E que foi ele que construiu aquela casa de pedras, carregando pedra de tudo quanto era canto e depois colocando, e ele que construiu a casa. E depois de muitos anos ele morreu, mas continuou. Ninguém alugava a casa, ninguém entrava no jardim, porque o jardim era um matagal, porque diziam que seu Bica estava lá, era o fantasma do seu Bica. E foi legal, porque aí eu aluguei um preço super barato, porque ninguém queria a casa, né? Pena que hoje virou um condomínio, o seu Bica deve estar possesso. Eu só escrevi para a dona do condomínio que estava fazendo o condomínio, olha, faz tudo, mas não derrube a casa do seu Bica. Não sei se respeitaram. Mas o que eu ia dizer? Exatamente isso. A moradia dentro da sua casa. E a moradia também sua quando vai morar na casa do outro, do livro. Então isso eu acho fascinante. E fiz grandes amizades. Tenho uma grande amiga que, aliás, anda sumida e eu estou preocupada com ela, é a Heloísa Calvi de Campinas, que escrevia para mim e eu respondia. Eu sempre respondia as cartas. Agora que está mais difícil, aliás, é a coisa que eu estou com medo. Estou morrendo de medo. Porque eu sempre escrevo à mão. Geralmente com lápis. Com lápis. Mas ultimamente eu não estou conseguindo segurar assim. Porque dói toda essa... Sabe, um intrincado de nervos que passam por aqui. Então não sei como que eu vou escrever. Acho que digitando. Eu sou horrível para digitar. Sou horrível. Eu gosto de escrever com lápis. Lápis e borracha. Lápis e borracha. Vou tentar, né? Vou ver se hoje eu sento ali na minha... Outra coisa, eu perdi todo o meu espaço onde eu sempre escrevi. Eu escrevi sempre naquela cozinha. Mas um dia perdi a cozinha. Aí fui para outra cozinha, que era a cozinha do meu grande amigo Eduardo, da casa do Eduardo. Eduardo morreu, e aí nós ficamos na casa, até que, de uma forma justa, claro, os herdeiros quiseram a casa. Então aí eu tive que mudar correndo. Foi aí que eu vim parar nessa casa
que não parece uma casa. Tá estranho. A cozinha, de repente, ficou fria, muito fria, porque não houve espaço para colocar as coisas que antes compunham a minha velha cozinha, as velhas cozinhas que eu tive. Então fica difícil, mas eu vou superar isso e vou começar, tentar a começar um novo livro. Se eu não conseguir, sorry, não consegui. Agora, se eu conseguir, legal que eu consegui. Pela força de muitos de vocês que torcem por mim. Então é isso, só isso. Eu vou ter que parar, senão eu já estou a 310405, meu Deus, passa rápido. 089, eu acho que isso aqui rouba tempo. Ele rouba na informação. Porque 1 segundo não passa assim tão rápido. Fica um negócio, fica 31, 24, 25, 27, 26, 27, 28. Meu Deus do céu, isso aqui rouba. Esse cronômetro rouba. É um jogador profissional, daqueles que roubam e você não percebe. Então vamos nós, porque eu tenho que tentar, tenho que enfrentar esse novo desafio, escrever um novo livro. Então lá vou eu. Mas antes eu tenho que fazer os biscoitos cookies de chocolate para o Daniel. Afinal, ele cresceu, mas Páscoa continua sendo Páscoa. O que eu vou fazer? Eu gosto desses dias. Eu gosto de Natal, eu gosto de Páscoa. Não gosto daquele negócio Dia da Criança, mas gosto de Dia de São Cosme e Damião. Adoro. Em setembro. Eu me lembro que eu ia para casa, eu ficava sonhando com o dia de Cosme e Damião. Porque eu tinha uma tia que morava, eu já falei para vocês, na Ladeira São Roberto, que é a que vai dar no Morro de São Carlos. Numa vila. Era linda a vila. A casa da minha tia ficava assim no fundo, mas quando você abria a porta, você estava lá dentro e abria a porta de manhã, tinha um quintal enorme que tinha uma plantação de bertalha. Eu adoro bertalha. E tinha outras coisas, tinha limoeiro, tinha 1000 coisas. Então era o meu contato de volta ao mundo real, ao mundo que eu vi no Piauí, de plantas e pessoas que se cumprimentam, pessoas que se desejam um bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas que se vestem de negro quando falece alguém da família, pessoas que vão à igreja e acendem velas, pessoas que carregam terços, pessoas que vão ao centro espírita para conversar com seus mortos. Uau, era muito incrível aquela vila. Aquela vila era incrível. Deixa eu indo, porque senão eu desando a falar aqui. Então, uma feliz Páscoa. E eu vou cantar uma música aqui quando eu estava no Jardim da Infância. Que era assim: coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Eu adorava essa música, porque nessa época eu tinha muitos coelhinhos da Páscoa e o hors concours era a Tia Nazir.
ela ganhava. Ela ganhava. Os ovos que ela me deu de Páscoa eram um negócio. Era um negócio. Eram obras de arte. Eram incríveis, incríveis. Mas todas as outras pessoas, minhas tias, minha mãe, meu pai não gostava dessas coisas, porque ele dizia que essas datas eram puramente comerciais. Para mim, não. Para mim, era o coelhinho que era bem gordinho e que ia ficar mais gordinho ainda com aqueles ovos, sabe? Segurar aqueles ovos e tinha aquele creque do papel celofane que eles se grudavam. Era um ritual, um ritual. Que bom que eu fui criada com rituais. Não há coisa mais mágica do que um ritual. Não esses rituais que aparecem na internet, em livros de maluquete, mas rituais mesmo, rituais que você, de repente você, sabe, você está dentro de um shopping e pinta um ritual. Se você tiver uma sensibilidade, você vai perceber. Você vai perceber que rituais pintam até em shoppings. Pois saibam bem disso. Então deixa eu ir. Um beijo grande. Tchau. E feliz Páscoa. Feliz Páscoa. E que ganhe uma porção de ovinhos de Páscoa. Tá? Um beijo grande. Tchau.